Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao Místico Joffre Tarot. Assim como o título, hoje é uma leitura diferente, uma leitura mais para uma conversa, mais para um ponto de vista entre você, todo que está aqui me assistindo, e eu. Uma conexão. Meu nome é Eric, sou o Místico Joffre. Obrigado mais uma vez do fundo do coração por estar presente aqui no canal. O que a gente faz aqui é apenas propagar a magia sagrada, que um dos instrumentos é o tarô. E eu coloquei, bem como no título, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi São João que profetizou essas palavras. E eu queria demonstrar aqui, na forma simbólica da magia sagrada, na forma do tarô, com essas três cartas. Primeiro com o mago, eu sou o caminho, eu sou o ponto de transmutação, eu sou a ativação da palavra divina, eu transformo as coisas, eu saio da minha casa, você sai, né, meu amigo, da sua casa, você vive, né, através da transmutação do mago. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, é a alta sacerdotisa. Ela tem a gnose, ou seja, quando a gente fala gnose, ela tem o conhecimento, ela vive o conhecimento. Porque não basta você só pregar palavras bonitas e você fazer o errado. Assim como muitos pastores que eu vejo, e essa é uma das conversas aqui, muitas pessoas pregam, né, a divindade, mas não fazem nada dela. Elas só enganam, né? Elas só bocejam coisas que elas não fazem. Então, a alta sacerdotisa, ela faz o que ela prega, ela escreve, ela põe no livro, ela vive o ser místico, né? Quando você é místico, você vive, você não só profetiza, você não tem só um conhecimento. A gnose é o misticismo, que é a vontade mística, que é a experiência dos milagres, ou seja, você tem a tua intuição, além de você repetir qualquer outra coisa, porque muita gente lê a Bíblia, não entende nada, entende tudo errado, porque não é guiado pela intuição também. Intuição é a nossa ligação entre o plano de cima, as above, so below, tanto em cima quanto embaixo. Intuição é a voz do divino dentro de nós. E eu sou a vida. Depois que eu tenho a experiência mística, depois que eu tenho conhecimento, eu vou transformar a minha vida junto com a natureza. Por isso que a carta da Imperatriz fala muito sobre cocriação com a natureza. Ela não é só, por exemplo, livro, ela está agindo do mesmo modo, ela está cocriando com a natureza. Isso é um dos grandes segredos da magia sagrada, que é você não ir contra, né, a natureza, mas e sim a favor, é ser amigo dos gnomos, ser amigos das salamandras, do fogo, é você usar os elementais como parte de si, um ecossistema, que é o que deveria ser feito. E um dos únicos cientistas que fizeram isso foi Nikola Tesla. Por isso que ele foi tão, né, calado, porque quem for que seja, que eu não sei, eles podem falar que é os donos do mundo, outras coisas, quem é que foi, está no comando, e ele prega a ciência como uma destruição, né? E seria tão legal se a ciência fosse diferente e ela fosse como uma magia sagrada. Porque quando você destrói a matéria para conseguir energia, assim como o petróleo, assim como a bomba atômica, você está fazendo um desserviço à natureza. E por isso que a gente tem tanto problema hoje com o nosso sistema, com o nosso planeta, com a Mãe Gaia. Isso aqui é uma síntese, né,
uma síntese da magia sagrada. A magia sagrada prega, é um milagre em forma humana. É assim como São João fez, assim como Jesus veio, filho de Deus. Isso é ser filho de Deus, é você fazer a vontade divina encarnado. É muito além disso, né, meus amigos? Muito além. Eu estou apenas conversando um pouco com você sobre essas coisas que eu acho muito importante, porque eu vejo que hoje em dia as coisas estão mudando um pouco. Eu até vi esses dias o Felca. Sempre gostei muito do Felca, sempre achei ele muito engraçado, mas eu não sabia que ele é uma pessoa tão íntegra. Magia sagrada lida com a integridade, totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia nos influencers, né? Com essas bets, porque essas casas de bets são máquinas de moer carne, né, meus amigos? São máquinas de moer carne que tiram todo o dinheiro, viciam a pessoa, porque esses aplicativos são feitos para viciar e são feitos para perder. Eles ganham através da perda. Não é como o Felca já disse, não é perda do rico. O rico não joga no tigrinho. Ele não joga nesse tipo de cassinos online. Quem joga é pessoas mais humildes, as pessoas que podem perder tudo o que conquistaram por causa desse vício, porque ele é feito sim para dopamina. Então, antes de mais nada, eu fico muito feliz em ver uma pessoa como o Felca, que dispensou esses 50 milhões porque tem integridade. E é isso que o meu canal também representa. Eu quero compartilhar com vocês o pouco que eu sei e tudo que eu estou aprendendo, e eu tenho muito que aprender. As pessoas acham que é impossível você ser uma pessoa santa, tipo São João, ou até mesmo Jesus, mas isso é uma grande mentira. Jesus, São João, a única diferença que eles têm da gente é um grau maior de envolvimento, um grau maior de estudo, de caminho com a magia divina. E a magia divina não é uma coisa muito inalcançável. O problema é que as pessoas querem tudo no mesmo dia, na mesma hora, e não é assim. A gente precisa sempre, cada dia, lutar um pouquinho mais. Se todo dia a gente conseguir 1% ser melhor, um dia a gente chega nesse estado. E é isso que eu estou fazendo aqui no canal, compartilhando com vocês tudo que eu sei, para cada dia eu poder fazer um pouco melhor, ajudar alguém, iluminar um pouco da minha luz em vocês. Isso é a magia sagrada. A magia sagrada, às vezes a pessoa, pelo nome, né, ela pensa que é uma coisa inalcançável, mas não é. Você pode, cada ato é um ato de magia. Fazer, por exemplo, é uma comunhão entre a natureza, comunhão entre as pessoas. Você pode, por exemplo, lavar a louça do seu amigo, ajudar na limpeza. Tudo que você fazer pelo bem do outro, pelo bem de si, já é 1% na magia sagrada. E claro que vale muito a pena ler livros, aprender, estudar. Eu vou deixar alguns aqui na descrição, principalmente esse que eu estou me baseando para essa linda leitura, que é mais uma conversa entre vocês, que é as meditações sobre o tarô, que é do autor desconhecido. E muita coisa que eu estou falando aqui vem desse livro. Eu acho maravilhoso. A magia de conhecimento, e não só do conhecimento, mas de fazer na prática, no dia a dia, é o que importa para a magia sagrada. Esses aqui é o começo. Muito feliz em compartilhar com vocês um pouco dessa sabedoria desse livro. É uma coisa que toca a minha alma, espero que tenha tocado a sua, porque estamos todos no mesmo lugar, no mesmo barco, e a gente precisa sempre uma ajuda maior. E é assim que eu vejo as igrejas. Não estou falando mal de igreja de jeito nenhum, mas eu estou falando mal da maioria do sistema. O sistema
de igrejas e apostas são uma ganância que só não é nada pela vontade divina, assim como você pode ver, as pessoas perdem, dão a casa inteira para o pastor. Essa pessoa não está pregando a palavra divina, ela está pregando a palavra demo, né? Não tem a ver com o demônio interno, querendo, movido por ganância, criando até no plano astral, porque as imagens que a gente cria com a magia têm grandes poderes. Isso vai se instalando em outros planos, em outras realidades, e fazem o mundo estar desse jeito onde está. Sim, devem existir outros tipos de seres, filhos de Deus, que estão por aí criando confusões, criando realmente prisões. A gente está numa prisão carnal, mas realmente prisões do conhecimento, prisões do que realmente importa. E eles fazem sim um sistema, tanto na música, quanto em todos os lugares, filmes. Eu tô aqui para tentar fazer uma parte do oposto, né? De criar luz, criar amor, porque a magia sagrada é a magia do amor, é a magia da comunhão com a natureza, é a magia do divino encarnado em nós. E basta querer, basta ter vontade, estudar e aplicar na vida que a gente se segue. Muito obrigado, meus amigos. E agora vamos mais uma mensagem aqui, depois desse abertura, uma mensagem bem libertadora, que a espiritualidade quer te falar, meu amigo, que está vendo essa mensagem, que a gente precisa entender sobre nosso momento. O Cavaleiro de Copas, 4 de Copas, o Rei de Espadas e o Rei de Ouros. Bom, a gente estava falando sobre magia sagrada, e aqui vem uma mensagem muito bonita. E é uma mensagem dura, porque a gente precisa de sacrifício também para poder entender certas coisas. A gente tem que ver aqui o Cavaleiro de Copas, essa conotação, está falando sobre as nossas teimosias, nossos medos e as pessoas que se aproveitam, né, de alguns nossos traumas, que se aproveitam do nosso abandono. Então aqui tem para muitas pessoas um abandono que foi gerado por outras pessoas, né? E uma pessoa nada legal, uma pessoa vil, uma pessoa que procura no outro a bondade, procura pessoas que, assim como você, como eu, querem acreditar na bondade, né, no ser humano como uma pessoa boa, uma pessoa que troca conhecimento, assim como estamos fazendo aqui, que troca favores, mas na inocência, no favores, troca de amor. Essa pessoa vem toda montada no cavalo, vem já à disposição de oferecer coisas materiais, né? Porque viu aqui em você, viu que tem muita falta. E aí a gente chama isso em inglês de people pleaser, né? Pessoas que querem agradar o outro. Quando a gente tem familiares, pai e mãe, que não nos amamos pelo que nós somos, mas pelo que nós podemos fazer a eles, não. Nos amam através do que podemos fazer a eles, né? Tanto parte não financeira, né? Quando você é criança, você não tem
mas, por exemplo, um filho bonito, onde ela pode levar para mostrar que o filho dela é maravilhoso fisicamente, onde as pessoas vão bajular ela por ela ser a mãe de um menino, como está aqui, carismático, né? Que tem seus valores, que tem seu brilho, que de longe já é visto. E aqui, isso é muito comum, esse tipo de caráter. São as pessoas que não curaram suas sombras, seus demônios. Querem sempre curar pessoas mais inocentes, pessoas que são boas, para sempre explorar de algum jeito, né? Explorar a pessoa fragilizada, porque ela a vida toda teve que ser alguém que o pai e a mãe queriam que ela fosse, não ela mesma. Porque quando você tem parentes, pais e mãe, que ficam te doutrinando desde cedo como você deve agir, como você deve ser, o que você deve falar, a criança entende que o amor, ele tem um preço. Então ela está sempre querendo aquilo que os pais querem, não o que ela quer. Então aqui vem uma mensagem de cuidado, uma mensagem de abre os olhos para quem te oferece coisas. Será que essa pessoa está oferecendo porque ela realmente te ama ou simplesmente ela usa você como objeto? Mas aqui, quem é que for esse grupo que eu estou falando agora, tem a espada da sabedoria, já se transformou aqui como a borboleta, é o rei de espadas, ele já viu de tudo, ele tem a dupla coroa, que é a ligação entre o céu e a terra. Ele tem aquilo que a gente estava falando hoje em dia, aqui no começo, magia sagrada, ele tem a palavra divina, ele já viu tudo. Ele é a conexão entre a vontade divina e a vontade pessoal. Ele tem as duas vontades unidas, que fizeram a transformação em um novo ser, que é o ser que faz milagres. Fazer milagres é a vontade do divino, junto com a nossa vontade. É usar nosso racional a favor da voz interior, a favor de algo maior que vai junto com a natureza. Então ele tem essa espada que simboliza o racional. Ele não é uma pessoa ingênua, ele foi transformado pela vontade divina, pela intuição. Então mesmo que essa pessoa tente enganar, geralmente são muitas pessoas que fazem isso, ele não vai ser enganado. Ele vai obter tudo que ele puder para se tornar também o rei de ouros. Ele vai, quando a gente fala materialmente, não é só dinheiro. Ele vai usar a vontade divina para construir um castelo para ele, e principalmente para ajudar os outros nessa jornada. Ele tem o cedro, que é do poder, ele vai ajudar, não vai cair mais. É isso que a magia divina, a integridade, o poder com a união celeste, que no final é tirar todas as nossas amarras, nossas prisões, olhar direito, tirar os nossos vícios. Isso cada dia pode ser construído um dia a cada vez, um passo a cada dia. A nuvem, os peixes, a serpente e a âncora. Meu amigo, minha amiga, a espiritualidade pede a você agir com a vontade divina, agir tirando todas as nuvens. Às vezes as nuvens são nossas teimosias, nossos vícios. Eu também tenho, todo mundo tem aqui. Eu não sou Cristo. Todos nós gostaríamos de ser, né, Jesus, de ser alguém. Mas a gente não quer fazer o trabalho que eles fizeram, o esforço.
como esses peixes aqui, eles tiveram que subir rios e rios e rios contra a correnteza. Por quê? Porque você acha que Cristo e tantas outras pessoas foram crucificados, não foram entendidas? Porque quando você é uma pessoa que se destaca, você leva martelada. Prego que se destaca leva martelada. Quando você vai contra a correnteza, assim como o Felquinha está indo, já falamos hoje aqui, sempre vai ter uma cobra, né? Sempre vai ter uma menina, como teve o Felca, começa a comer, né? Uma Bian, que vai contra, né? Que quer, através do... Aqui até tem um rei de espadas, embaixo da serpente. Isso é um reflexo muito, no mínimo, interessante sobre a nossa conversa. É um reflexo de como o mal não dorme e usa todas as manobras, principalmente da mental, as manobras do veneno, querendo culpar coisas pelos nossos pequenos erros. Todo mundo erra, mas ele pega esse erro e transforma de um jeito que fica gigante, e aí outras pessoas acabam caindo na conversa venenosa da serpente. E aí, como Jesus Cristo foi crucificado, porque as pessoas têm muito medo de ver o seu reflexo no outro. E quando ela vê uma pessoa que sabe quem ela é, que faz as coisas não pelo dinheiro, mas pela vontade divina, ela não fica satisfeita. Como aquela pessoa pode ser melhor do que eu? Eu já vi muito isso. Se uma pessoa é bonita, então, piorou. Como uma pessoa bonita pode ser inteligente? Como uma pessoa bonita pode ser tão íntegra? Como uma pessoa famosa pode ser tão melhor do que eu? Ela vai querer sempre jogar veneno. Ela vai querer sempre te ver crucificado, meu amigo. Aqui a espiritualidade está sendo muito plena, mostrando que o caminho, mesmo da magia sagrada, o caminho da gnose, o caminho de você ser parecido com o que o divino quer, é um caminho difícil, muito difícil, por causa dessas cobras, por causa das pessoas, das fraquezas e das próprias tentações e vícios que elas têm. Se você, mesmo não querendo ser melhor e querendo às vezes até fazer uma caridade para o outro, e ela não tiver resolvido muitas sombras, ela vai realmente te dar bote, porque você não pode ser melhor que ela. Você não pode ser mais íntegro que ela, você não pode, pela vontade divina, ser mais talentoso, mais bonito. É muito complicado, mas essa é a verdadeira âncora do mundo. É a âncora de querer destruir quem é diferente, querer destruir quem escolheu um caminho diferente, querer destruir aquilo que não aceita pela própria fraqueza. Porque muitas vezes a pessoa queria ser melhor, mas não consegue. Então, se ela não consegue ser melhor, o que ela vai fazer? Ela vai querer ancorar a vida do outro. Ela vai querer jogar essa âncora. Já que ela não é vencedora, a âncora vai no filho, no esposo, no pai, no irmão. A família é muito isso. As pessoas não acreditam, mas o inimigo está ao lado. Não o inimigo para a gente, né? Mas para esse tipo de pessoa fraca. Todo mundo é inimigo quando o ego dela é machucado e ela vê que ela não é tudo isso que ela diz. Mesmo ela querendo, mesmo ela tendo as alucinações que ela não é. E é um grande problema. Daí que vem todos esses transtornos de personalidade. É a inveja, é a falta de querer construir com a verdade, com a justiça, com a força de integridade, dia após dia, que é tudo de mão beijada,
quando não consegue, ela mente, ela manipula. E é isso. Vamos agora de um conselho aqui. Vamos mais um bate-papo. Bate-papo para vocês. O começo de uma nova jornada aqui no Místico. Minha jornada, o Eric. E eu espero que eu não tenha sido muito confuso aqui para vocês. E se eu for, vocês me desculpem, mas cada dia tá aí para eu melhorar um pouco, 1% a mais. Então, se você achou muito confuso, volte daqui uns dias, uns meses, cada dia vai estar um pouco melhor aqui, a nossa conexão com o divino. Ó, de novo, Imperatriz. Maravilhosa essa mensagem final para todos aqui. Uma mensagem extremamente divina. E começa com que é o movimento, que é o mago também. Tudo aqui está tendo um alicerce muito fundamentado. Tudo que eu estou falando, às vezes, meio confuso, porque eu também estou aprendendo a canalizar essas energias para ter uma troca melhor com vocês, meus amigos. E espero cada dia ser melhor. E através do seu like, do seu comentário, vai ser uma troca também energética, que minha leitura, que meu conhecimento possa chegar a mais pessoas. E a gente está falando do Uno, do Deus Criador de tudo. O Deus que criou, que é e sempre será. É o que tem a ver também com o movimento, que tem a ver com o mago, com a transmutação. Ele traz lá de cima novas emoções para você. Eu espero que tenha te emocionado, porque a magia se faz com as emoções. Quem não tem intuição, não tem emoção verdadeira. Lembre-se bem, quando você vê uma pessoa fria, ela foi já tirada das emoções, ela não possui emoções, por isso que ela faz o que faz, porque ela não sente, ela quer sentir. Mas quem sabe de onde veio essa alma penada, o que ela fez, o que deixou de fazer, isso já não é com a gente. Mas saiba aqui, meu amigo, minha amiga que está vendo aqui no Místico, o divino tem sim um copo cheio para você que quer seguir esse caminho. O caminho da verdade, o caminho do Pai Celestial, com a rosa desabrochando, que reflete na Imperatriz, que é a natureza. Desabrochar é a Bloom, em inglês. Eu não quero imitar o Pastor Mini, não, mas eu gosto de falar um pouco inglês e traduzir. Eu sei o que estou falando. E com 6 de espadas é exatamente o sucesso que merece. Então eu espero que você esteja no mesmo caminho, que é o caminho de a gente fazer a caridade diária, com os nossos familiares, com quem for. Se você vê alguém na rua passando frio, dê um casaco. Se um morador de rua pede um dinheiro, às vezes é bom dar. Muita gente fala, ele tem que pescar. É muito fácil falar, né? Dar um emprego e tal. Mas e você vai dar esse emprego? Não vai dar. A gente também tem que ver onde a gente está. Às vezes dar um dinheiro para ele, ele pode usar bebida? Pode. Mas ele pode também comer um prato de comida. E todo mundo deveria ter isso garantido nesse planeta. Garantido a nutrição. E até isso, essas pessoas, esses tipos de serpentes fizeram nesse mundo. Nem a nossa nutrição às vezes é garantida para todo mundo. Então se você vê alguém que está com fome, dê dinheiro sim. Dê dinheiro sim. Se você puder, dê um emprego. Mas se você não puder, ajude um prato de comida para aquele que não come. É muita diferença assim. Então aqui o divino com 6 de espadas está te trazendo clareza. Clareza de algo talvez que eu estou te ajudando. Você vai me ajudar também comentando nos comentários qual clareza trouxe essa leitura. Se não te trouxe nenhuma clareza, eu também fico satisfeito, porque
todo mundo está aqui. Um dia, cada dia, um passo maior. Então, o 6 de espadas é uma clareza mental, é uma clareza que vem também de Tiferet, na Cabala, que é o chakra do Sol, que é a primeira emanação do Pai Celestial, visível aos olhos encarnados dos humanos, nossos olhos. Então, tudo isso que a gente está falando, a espiritualidade já está dizendo que apesar das serpentes, apesar da dificuldade, se você for no caminho correto da magia sagrada, ou seja, do divino, da sua integridade, não vender a sua alma, a sua integridade, fazer a caridade, ser respeitoso, você vai sim ganhar muito nas emoções, você vai ganhar muito no conhecimento, a de clarear o que realmente é verdadeiro nesse mundo de ilusões. E o que é verdadeiro é a nossa integridade, é a nossa cura das sombras eternas que temos, dos nossos vícios, é a nossa comunhão com outras pessoas, é aprender com o vizinho, com o outro, com a família, consigo mesmo. E se você entrar nesse caminho, que é o caminho também do seu pena branca, do seu Oxóssi, o Chiaro, é a verdade, é o caminho, é a verdade e a vida, com a Imperatriz, que vai te trazer muitas bênçãos, não só materiais, mas o espírito, da paz de viver com o máximo que você pode, aprendendo a palavra divina, não só aprendendo, não só profetizando, mas fazendo, criando, co-criando sua realidade com a natureza, que é sobre isso essa leitura. E vocês viram, estão mostrando isso. Seja uno com a natureza, com a sua integridade, por mais que seja difícil, e que é muito difícil, porque a gente vive num sistema, no mundo, que está contra isso. Eles querem tirar a tua integridade de todos os jeitos, com tigrinho, com trouxas, todas essas coisas que não vão te levar a nenhum lugar, meu amigo. Vão só te paralisar de entender o que realmente a gente está aqui para fazer, que é ser a glorificação da chama do divino encarnado. É ser livre de todas as faltas, de todas as injustiças cometidas aqui. E agora vamos ver um anjo aqui. Arcanjo Raziel, valorize seu poder. É isso que a gente está falando. Valorizar a sua integridade, valorizar o seu amor, valorizar quem você é. Espiritualidade passa a mensagem que a magia sagrada nada mais é do que a liberdade em união com a natureza para você ser realmente quem você é. Seja gay, seja homem, mulher, trans, seja negro, não importa. Não importa. Você é como você deveria ser. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa fingir que você é tal coisa. Você tem que ser o que você é. Porque só essa energia de originalidade, de ser quem você é, já traz um benefício enorme para o mundo. Porque as pessoas são falsas, todas hoje em dia. Elas são falsas, elas falam coisas que elas não acreditam, e às vezes até pior, como muitas pessoas fazem tudo por dinheiro e ainda colocam Deus no meio, colocam o Pai Celestial, se prostituem, fazem mal a um monte de gente, tiram dinheiro e ainda colocam o nome do divino. Isso está errado. Isso está errado. E Arcanjo Raziel diz: valorize seu poder. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. E as bênçãos são o quê? Você ser verdadeiro consigo, você fazer caridade, você ser uno com a natureza, com os elementais, com os anjos. Ter uma consciência tranquila. Eu vou ficando por aqui.
cada vez eu vou fazer umas leituras diferentes como essa, porque eu acho que é importante mais do que nunca agora a gente dar um pouco mais de valor ao que realmente importa, o que realmente não é ilusório nesse mundo. E é exatamente essa leitura, seu poder interno, realmente ser quem você é. Muito obrigado e até a próxima no Místico João Furtado.